A história começa com o grupo dos X-Men viajando em sua nave. Eles tentam entrar em contato com a mansão dos X-Men, só que ninguém atende ao chamado. Wolverine diz que talvez o professor esteja dormindo. Scott Summers terá que pousar essa nave sozinho, mas quando a nave se aproxima ainda mais da mansão, todos ficam em choque. Acontece que o prédio inteiro foi destruído. Se o professor estava lá dentro, com certeza ele já morreu. Os X-Men vão começar a fazer a busca para encontrar o corpo do professor. Eles não entendem quem seria capaz de atacar uma escola. Juntos, todos os X-Men estão removendo os escombros para procurar pelo professor. Até mesmo utilizam seus poderes mutantes, mas ainda não conseguiram encontrar o professor. Jean Grey utilizou seus poderes telepáticos para tentar encontrar o professor, mas não funcionou. Ele não respondeu ao seu chamado. Isso significa que ele perdeu a consciência ou está morto. De repente, Scott Summers avisa a todo mundo que ele encontrou alguma coisa. Quando se reúnem, Scott diz que o cérebro tem uma mensagem. Essa mensagem é do próprio professor. Ele avisou todo mundo que vai sair em uma viagem que pode mudar a vida de todos os mutantes. Ele não pode falar nada a respeito disso agora e diz adeus a todos os X-Men. Parece que eles não tomaram conta da mansão como o professor esperava, e o Scott fala que essa mensagem foi gravada um pouco antes da mansão inteira ser destruída. Quando foram para o lado de fora, Wolverine encontrou pegadas gigantescas. Ele acredita que o professor quer ser encontrado e por causa disso vai sozinho procurar por ele. Os X-Men falam que eles têm que trabalhar em equipe, mas Wolverine sai sozinho dali. Scott Summers manda a Tempestade e a Jubileu irem atrás do Wolverine, pois com certeza ele vai precisar de ajuda. Todas as garotas pegaram o carro e foram atrás do Wolverine. Elas não entendem por que ele sempre sai sozinho, mas o que interessa de verdade é encontrar o professor. Rapidamente, elas encontraram o carro do Wolverine. Todas saíram para investigar, e como ele não estava por perto, as mulheres vão se separar para procurar por ele. Vemos que Jubileu foi até um canteiro de obras. Vários trabalhadores estavam conversando. Parece que existe um novo trabalhador naquele lugar que é um mutante. Esse homem veio direto da Rússia, e a Jubileu tem certeza que foi ele que tirou o professor da mansão. Ela foi ver o que estava acontecendo e encontrou esse mutante demolindo um prédio inteiro. Wolverine teve que salvá-la antes que o prédio caísse em cima dela. O mutante tem a pele de aço e todos ficam impressionados com a força dele. Ele derrubou um prédio inteiro sozinho e depois voltou a ter sua aparência normal. O chefe da obra ficou tão impressionado que pagou muito dinheiro para ele. Os outros trabalhadores ficaram com inveja, pois aquele homem é mutante e não merece o dinheiro deles. Jubileu acha que foi aquele homem que levou o professor e quer atacá-lo, mas foi impedida pelo Wolverine. Ele quer ver como esse mutante vai lidar com os trabalhadores. Os homens querem que ele vá embora e o patrão tem que defendê-lo, dizendo que o trabalho dele é muito bom. Só que os trabalhadores não vão desistir e um deles arremessou um caminhão contra esse mutante, mas graças à sua pele de aço, o caminhão não foi capaz de feri-lo. Todos os trabalhadores estão com medo e o mutante não entende por que todos estão saindo correndo. Ele quer saber o que fez de errado e o Wolverine salta nas costas dele, dizendo que a primeira coisa foi ter destruído a mansão do professor. Mas o mutante arremessou o Wolverine para longe com toda facilidade e disse que todos os americanos são loucos. Jubileu tentou proteger o Wolverine, mesmo que aquele mutante não queira machucar ninguém. Ele a pegou e perguntou por que ela está tentando lutar contra ele. Como não quer feri-la, o mutante a prendeu dentro de um veículo. Wolverine ainda não desistiu e continuou atacando, até que o mutante falou que eles têm que desistir, pois ele não conhece nenhuma mansão. Isso com certeza é um erro, e assim que o Wolverine sentiu o cheiro dele, percebeu que o homem estava falando a verdade. O mutante foi embora reclamando que americanos são pessoas muito estranhas. Wolverine então falou com a Jubileu que esse não é o homem certo. O cheiro dele não é o mesmo que estava lá na mansão, sem contar que esse mutante poderia ter derrotado os dois com
toda a facilidade, mas mesmo assim não fez nada. Nesse momento, as outras mulheres chamaram os dois para se encontrar com elas no banco da cidade. Tem uma pessoa muito grande roubando todo o dinheiro do cofre. Quando chegaram, os X-Men viram que a polícia pegou o criminoso. Era aquele mutante. Ele dizia que estava tentando impedir que o banco fosse roubado, mas a polícia achou que ele era o ladrão. O Wolverine falou que aquele mutante está sempre no lugar errado. Ele foi levado à prisão e, como querem saber quem foi que roubou o banco de verdade, as mulheres vão até a prisão para conversar com ele. Enquanto isso, dentro do banco, Wolverine sentiu o mesmo cheiro que sentiu na mansão. As mulheres entraram na prisão e uma delas utilizou seus poderes para sugar todas as informações de um dos policiais. Ele desmaiou e elas puderam pegar a chave para libertar aquele mutante. As duas correram até a cela dele e abriram a porta. O mutante não entendeu nada, ele quer saber quem são essas duas mulheres, até que de repente o outro mutante, Beast, apareceu ali. Ele está preso aguardando julgamento e não vai escapar da prisão com eles. As mulheres querem ir embora, mas o mutante não quer fugir da prisão, só que ele acaba acreditando nas mulheres, pois elas podem provar que ele é inocente, e juntos os três vão fugir. O mutante russo abre um buraco na parede e eles escapam através desse buraco. Nesse momento, então, descobrimos quem é o verdadeiro responsável pelo roubo ao banco. É o imparável Juggernaut. Ele está nesse momento roubando o dinheiro de outro banco. A polícia chegou imediatamente para cercar o banco e Wolverine já estava do lado de fora esperando pelas mulheres para ajudá-lo. Rapidamente, o imparável Juggernaut atravessou a parede para escapar do banco com todo o dinheiro. A polícia tenta pará-lo. Eles possuem até mesmo tanques de guerra para efetuar disparos contra ele. Mas Juggernaut nem se assusta e começa a rir. As autoridades policiais então começam a disparar contra o Juggernaut. Porém, o imparável nem mesmo foi afetado. Tanques de guerra não são capazes de feri-lo. E ele manda todos saírem de sua frente, pois estão violando o seu espaço pessoal. Juggernaut, com toda a facilidade, destrói todos os carros da polícia e faz isso enquanto ri. Ele arremessa o tanque de guerra para longe e o Wolverine se pergunta se vale mesmo a pena lutar contra ele. Junto da Jubileu, eles ficam escondidos enquanto Juggernaut tenta escapar com o dinheiro, mas o Wolverine foi silenciosamente por trás e cortou as sacolas com todo o dinheiro dentro. Ele nem percebeu e a Jubileu devolveu o dinheiro ao banco. Em seguida, o Wolverine foi confrontar Juggernaut. Ele ficou irritado pois estava sem seu dinheiro e perguntou onde estava o professor. Wolverine não respondeu e tentou atacar, mas foi impedido com facilidade. O imparável Juggernaut contou que foi até a mansão, mas o professor não estava lá dentro. Por causa disso, ele resolveu roubar alguns bancos para chamar a atenção do professor. O imparável Juggernaut estava prestes a tirar a vida do Wolverine, mas foi atacado pela Jubileu. Ela não tem a menor chance de vencer e o Juggernaut começou a rir da cara dela. Jubileu utilizou todos os seus poderes para tentar atingi-lo, mas apenas atingiu o solo. Agora, o imparável Juggernaut quer tirar a vida da Jubileu. Ele então removeu um prédio inteiro do solo. Jubileu caiu lá de cima e estava prestes a ser esmagada, mas aí foi salva por uma das mulheres. Juggernaut ficou feliz pois o professor mandou outros mutantes para brincar com ele. O mutante da Rússia chegou e estava irritado, pois Juggernaut roubou o banco e colocou a culpa nele. Um mutante não deveria fazer isso com outro, mas Juggernaut explicou que não é um mutante. Seus poderes são mágicos e nenhum desses mutantes pode lidar com ele. Juggernaut saltou do prédio, depois se defendeu do carro que o outro mutante arremessou e em seguida arremessou um ônibus inteiro contra ele. O outro mutante tentou arremessar um tanque de guerra contra o Juggernaut, mas ele devolveu com um simples soco e derrubou o outro mutante. Nesse momento, Scott Summers chegou para atacar o Juggernaut. Ele fala que é inútil, não adianta atacá-lo, ele nunca será derrotado, e a mutante chamada Tempestade arremessou um prédio inteiro contra o imparável Juggernaut. Jubileu achou que ele tinha morrido, mas a Tempestade explicou que nada pode matar Juggernaut. Jean Grey tentou atacar a mente do Juggernaut, mas ela não consegue fazer isso por causa do capacete dele. Scott Summers quer remover esse capacete de qualquer maneira e tem uma ideia: todos vão ter que trabalhar em equipe. Juggernaut já se livrou dos escombros do prédio e a primeira que apareceu foi a Jubileu. Ela o atacou e depois dela, Scott Summers também atacou. Nada disso pode machucar
machucá-lo, e aquele outro mutante conseguiu atacar o Juggernaut pelas costas. Muita fumaça começou a impedir a visão dele, e o Wolverine aproveitou esse momento para remover um pedaço do capacete. Depois, o outro mutante segurou o Juggernaut pelas costas e em seguida eles removeram o capacete. Isso não é suficiente para parar o imparável Juggernaut, até que ele foi derrubado e depois teve parte de seus poderes sugados, mas ainda assim não foi suficiente para derrubá-lo. Era tanto poder que a mutante que tentou sugá-los não conseguiu aguentar e teve que sair voando dali. Ela está gritando de dor pela quantidade de poder. E vemos que o imparável Juggernaut ficou um pouco tonto. Nesse momento, Jean Grey apareceu e utilizou seus poderes para invadir a mente dele. Ela desmaiou com tanto esforço que fez, enquanto sua colega de time, que estava voando com os poderes do Juggernaut, acabou desmaiando e caindo. Por sorte, o mutante russo conseguiu salvá-la. Quando o imparável Juggernaut se levantou, ele não se lembrava de onde estava. Jean Grey conseguiu apagar parte de seus pensamentos. A mulher salvou os outros X-Men e disse para todo mundo que durante um tempo Juggernaut não vai se lembrar nem quem ele é, nem o que ele deseja, mas ela não sabe por quanto tempo isso vai durar. Parece que o trabalho em equipe funcionou e vemos que aquele mutante foi ajudar na reconstrução da mansão dos X-Men. Wolverine diz que ele é bem-vindo para ficar ali por quanto tempo quiser, mas o mutante diz que primeiro ele tem que encontrar sua irmã desaparecida e só vai terminar a construção da casa. E o episódio acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo.